Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem com você? Graças a Deus nós estamos guardados, protegidos, abençoados por Deus. Estamos de volta para mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 10. O nosso trimestre está caminhando para o final. Vamos falar sobre o cativeiro de Israel no Reino do Norte. Houve um cativeiro que nós vamos estar tratando hoje, né, que é o cativeiro do Norte, e posteriormente o cativeiro do Sul, que se relaciona à tribo de Judá e Benjamim. É o reino de Judá. Mas hoje vamos falar sobre o cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Desde o início da nossa revista, nós aprendemos que o reino de Israel foi dividido logo após a morte de Salomão. O reino foi dividido em dois, ficando 10 tribos no Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul, tendo Jerusalém como capital do Reino do Sul e Samaria como a capital do Reino do Norte. E a lição está tratando dos reis, né, das pessoas que eram liderança nesses reinos e que trouxeram exemplos que, como eu digo, a gente não deve seguir. Deus tratando com esse povo. Chegou-se a um ponto de Deus permitir o povo ser levado em cativeiro para tratar com eles. A gente vai estudar isso na lição. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no capítulo 17 do segundo livro de Reis, do versículo 1 ao 14, depois 17 também, né, capítulo 17, versículo 20 ao 29. A gente não vai ler esse texto, ele é bastante extenso, e nós estamos procurando diminuir o tempo do vídeo para que você assista, observe os pontos importantes, aquilo que a gente tem como exemplos especiais, e você tenha o prazer, o desejo, a vontade de ir para a igreja no domingo para estudar junto ao seu professor, onde você vai ter mais tempo de aprender muita coisa boa. Então veja bem, a nossa lição vai tratar sobre Israel indo para o cativeiro. A introdução diz que o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado de Oséias. Não vamos confundir o profeta Oséias com o rei Oséias, porque na verdade a mesma aula de hoje vai falar das duas pessoas. Uma coincidência de ter um profeta com o mesmo nome do rei atual. Então nós vamos ver o seguinte: nessa época a Assíria começava a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, um poder extraordinário que estava invadindo nações e assim fazendo muitos cativos. E Israel caiu nessa teia, né? Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de várias tragédias, ou muitas tragédias, injustiças, assassinatos, em razão de desprezarem, observe, em razão de desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Pior de tudo. Uma pessoa que desvia-se de Deus, todas as coisas vão concorrer para o estado lamentável. Então veja bem, nós vamos tratar primeiro do cerco ou do sítio de Samaria. Samaria, capital do Reino do Norte, sendo liderada aí por vários reis maus, como a gente já viu, Acabe, Jeroboão, Joás, a última lição que a gente estudou, e assim por diante, né? O primeiro subtópico da lição vai falar sobre Israel, sobre o domínio de Jeroboão II. Observe Jeroboão II, porque nós começamos lá na lição 2 ou 3, falamos sobre Jeroboão, que assumiu as 10 tribos de Israel. É aquele que dividiu o reino com o filho de Salomão. E agora temos um rei, um segundo rei com o nome de Jeroboão. Então ele é chamado aqui de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistou muitos territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos adverte o profeta Amós e também o profeta Oséias, observe, esses resultados foram alcançados através de corrupção,
injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Resumindo, no período de Jeroboão II, ele teve uma certa prosperidade. Tanto ele como seu reino, possivelmente Israel. Mas a prosperidade deles era falsa prosperidade. Porque a verdadeira prosperidade, irmãos, não é a riqueza. Não, a verdadeira prosperidade é a bênção de Deus na nossa vida. Isso é ser próspero. A Bíblia diz que José prosperava. Tudo que ele punha a mão. José, conhecido como José do Egito. Na verdade, José não era do Egito, mas é conhecido como José do Egito. O José que era filho de Jacó, aquele menino que foi traído, vendido pelos seus irmãos e foi acusado de sedição, acusado de tantas coisas ruins lá no Império do Egito, e ele passou por muitas dificuldades. Mas a Bíblia diz que tudo que ele punha a mão prosperava. No entanto, ele estava escravo lá no Egito. Mas ele trabalhava no palácio, aliás, no quintal de Potifar, prosperava o seu quintal. Ele vai para a cela, vai para o cárcere, prosperou no cárcere. Então a prosperidade não é exatamente a riqueza. Tem muita gente rica que não é próspero, não tem a bênção de Deus. Talvez você pense que não tem prosperidade. Você tem. Você tem a vida que Deus está te dando. A exemplo, nós temos aí nos 2 últimos anos, quantas pessoas novas e também idosas perderam a sua vida por um simples vírus. E você está aí, servindo a Deus. Você está prosperando, você está sobressaindo em tudo. Deus tem te sustentado, Deus tem te guardado, tem te abençoado. Você é próspero. O salmista falou assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Buscando o original, a gente observa, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Pode faltar qualquer coisa, mas o Senhor não te falta. O Senhor está junto com você. Então veja bem, Israel estava tendo uma falsa prosperidade. Muita riqueza, muito sucesso, porém, diz aqui que isso foi às custas de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Se você for observar as pessoas mais ricas de hoje, lógico, não vamos generalizar. Tem muita gente rica honesta, muita gente rica que conquistou trabalhando. É lógico que ele teve uma ajuda, ele teve um início. Sair do zero e se tornar rico é algo muito raro. Existe, mas muito raro. Mas existe muita pessoa rica, riquíssima, fiel, até crente, cristão, melhor dizendo. Pessoas que servem a Deus com suas riquezas. Mas uma grande maioria dos ricos desse mundo, dos mais ricos, estão vivendo isso aqui. É lamentável dizer, não vou citar classes alguma, mas você pode observar, você não é criança, você sabe do que eu estou querendo dizer, né? Então, uma grande parte das pessoas de hoje vive como estava Israel, uma falsa prosperidade, porque a sua prosperidade era a custas de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Será que tem hipocrisia religiosa hoje? Será que tem gente ficando rico à custa de igrejas? Eu não vou responder. Faça a sua análise. Mas cuidado, muito cuidado, muito cuidado. As coisas têm que ser analisadas com muito cuidado. Precisamos provas, precisamos ter muito cuidado. Mas, infelizmente, há pessoas que pensam mais no dinheiro do que na própria obra, mais na riqueza do que na própria igreja. Isso é lamentável, mas é uma realidade. Vamos lá. Traição de rei Oséias, ponto 2. O rei da Síria é chamado aqui de Salmaneser. Esse Salmaneser, rei da Síria, descobriu que Oséias, que no momento era o rei de Israel, eu vou ler aqui uma lista de reis, porque é o seguinte, irmãos, a revista está comentando alguns reis, ela comentou Jeroboão, comentou Acabe, Acasias, Joás, mas olha, passou muitos reis em Israel, muitos, o número é elevadíssimo, há pessoas que... Temos aqui uma lista, eu tenho algum material aqui que a gente está acompanhando, pesquisando, temos aí o rei, antes de Oséias,
Rei Zacarias, que foi filho e sucessor de Jeroboão II, aqui falando de Jeroboão. Ele foi rei por 6 meses, morreu assassinado. Isso está em 2 Reis, capítulo 15, verso 10. Tem Manaém, que reinou por 10 anos, também pagou o tributo ao rei da Síria. Está lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 19 e 20. Pecaías também foi rei de Israel, reinou por 2 anos. Ele morreu também assassinado, assim como Joás, que também foi assassinado pelos seus próprios servos. A gente estudou a semana passada. Não está aqui, mas isso aconteceu, né? Depois veio o rei Peca, reinou por 20 anos. Esses reis aqui, irmão, foram posteriores a Joás, certo? Após Joás que veio, nós estudamos na lição passada, Atalia, aquela mulher que reinou algum tempo, por 6 anos, e ela fez uma matança em Israel, matando as famílias, né, reais, ou família real, todos os descendentes reais, ela matou, e aí alguém, o sacerdote Joiada com a sua esposa, que eu me recordo o nome agora, eles guardam aquela criança chamada Joás por 6 anos, e depois eles conseguem colocar aquele moço no trono. E esse rapaz fez um excelente reinado, mas depois ele se desviou, seguiu também o caminho de Acabe, e a situação foi crítica. E aí vem depois essa história que nós temos aí, tantos reis aqui, que estou citando os irmãos. Pecaías, Peca, reinou 20 anos. Depois vem Oséias, que reinou por 9 anos. Esse rei Oséias, aqui na lição, ele é apresentado como uma pessoa que traiu o rei da Síria. O rei da Síria, a Síria, ele estava crescendo, ele estava ampliando o seu reino e invadindo terras, invadindo países e fazendo coisas terríveis. E no caso do rei Oséias, que era rei de Judá, houve um acordo que ele pagasse tributos para não ser invadido, ou para não ser conquistado, dominado pelo rei da Síria. E ele ficou por um bom tempo pagando tributos. Algumas versões falam presentes, mas na verdade tributos, né? Era como que se pagasse para viver, que coisa, né? E eles estavam passando por isso, porque o rei da Síria estava avançando. Mas chegou uma hora que o rei da Síria descobriu, o texto bíblico que a gente leu aqui, que aliás está na leitura em classe, apresenta isso. Ele começou a fazer uma parceria, um conluio, né? Fazendo ali uma amizade com o rei do Egito, e isso trouxe uma dificuldade muito grande para Oséias, né? Porque o rei fica sabendo disso, né? E manda buscar então, manda prender Oséias. Ele fica enfurecido e manda prender Oséias. E então o exército marchou para Samaria e sitiou Samaria e ficou cercada por 3 anos. Quando se cercava uma cidade, irmãos, era uma situação difícil. Eu falei a semana passada, a gente teve aí alguns decretos esse ano 2020 e parte de 2021. Tinha dias que a gente chegava numa cidade e não podia entrar. Nós aqui na nossa região, por exemplo, você vinha de Passos, chegava em São João Batista do Glória e você não podia entrar no Glória. Você tinha que se identificar. Houve dias que a gente tinha que passar, desviar por uma estrada de chão, né? Não podia passar na cidade. O desvio era uma situação crítica. Não podia entrar na cidade. Nos dias que o rei cercava uma cidade, era desse jeito, não entrava, não saía, sem permissão, sem saber o que estava indo fazer. E para trabalhar, que dificuldade que era. Difícil, tudo que tinha que se fazer para fora da cidade ou dentro dela era muito difícil. O domínio estava nas mãos do rei da Síria, até que ele resolve dominar, tomar posse, então, de Samaria, que era a capital do reino do norte, o reino de Israel. A gente está muito acostumado a falar o povo de Israel, reino de Israel, e às vezes a gente nem percebe isso, irmãos. A igreja, assim de um modo geral, às vezes nem percebe que existiu reino de Israel e reino de Judá. O reino de Israel, a princípio, era um reino só, mas a partir de Salomão, ele se divide em 2, reino do sul e reino do norte. Esse reino do norte, com 10 tribos, ele desapareceu. A causa desse desaparecimento é exatamente o Império Assírio. A gente vai ver mais no final da lição, e por isso eu não vou comentar agora, mas você vai ver o porquê que aconteceu isso. Mas esse rei da Síria, ele tinha essa forma de trabalhar. Sitiava, cercava, e ele vinha e dominava. E isso aconteceu. Cercou Samaria por 3 anos. Está em capítulo 17,
versículo 5 aí de 2 Reis. A partir daí, Israel não tinha chance de renegociação. Só lhe restava a guerra e a consequente deportação. O que eles faziam? Pegavam os nobres, a família real, os sacerdotes, os músicos, né? Os sábios, aquelas pessoas, e levavam preso. E deixavam ali mulheres e crianças, pessoas idosas, que não tinham instrução, que não tinham recurso. A dificuldade era muito grande. Todos os reis que dominavam a nação faziam isso, né? Aí vinham as advertências no ponto 3. A advertência dos profetas. Quem eram os profetas da ocasião? Amós e Oséias, e são listados aqui. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Então não tinha, digamos assim, classe média. Os pequenos comerciantes, os pequenos agricultores, os pequenos proprietários, eles iam sendo expoliados, sendo esfolados, por dizer assim, né? Ao ponto de perder o recurso e passavam a ser empregados, dominados pelos grandes. Então tinha gente rica e gente pobre. A situação era terrível, era difícil, né? Enquanto os mais abastados viviam na extravagância. Os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas como pesadas advertências ao arrependimento e apelo à misericórdia e ao amor de Deus. Eles advertiam, observavam, chegou-se ao ponto que Deus permitiu que eles fossem levados escravos, exatamente por causa da sua rebeldia, da sua rebelião, da sua desobediência. Olha o que diz aqui, irmãos, o finalzinho desse terceiro tópico. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e, ao mesmo tempo, oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer. Olha aí, irmãos, que advertência tremenda. E não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. É lamentável. Mas há pessoas que, para falar com Deus, ele tem que colocar alguma coisa na sua frente. Um outro nome. Se você ler o capítulo 20 de Êxodo, você vai ver ali os 10 mandamentos. E Deus proíbe a fabricação de qualquer tipo de imagem e a sua adoração. E Deus diz que abomina. A palavra abominar tem a conotação de detestar no nosso português. Deus detesta ver alguém falando com qualquer outro nome para depois chegar em Deus. Deus não aceita isso. O sincretismo é aquela mistura de religião. Será que isso existe, irmãos? Observa um pouquinho comigo. Será que existe sincretismo religioso nas igrejas sérias? Será? Será que não tem gente que está servindo a Deus e Baal ao mesmo tempo? Olha, será que as pessoas não estão vivendo isso? É lastimável, é lastimável. Mas há pessoas que vivem nas igrejas, participam dos cultos, mas saem do culto e vai para lugares que não deveriam ir. Eu não vou citar lugares. Mas acompanhe as redes sociais que você vai ver pessoas em lugares tristes. Pessoas que dividem a adoração a Deus. Ele adora um pouquinho a Deus e um pouquinho ao mundo. Deus não se agrada disso. Deus não aceita isso. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus, declarada em sua palavra. Eu comentei na lição passada que as pessoas tinham facilidade de desprezar Deus pelos cultos a Baal, a Astarote, a Será e tantos outros, porque esses cultos eles tinham orgia, prostituição sagrada, festanças, glutonaria, todo esse tipo de extravagância sexual era cultuada em muitos cultos
a divindade do passado. Coisas horrorosas. Era uma treva, pura treva. Leia sobre Baal e Aserá. Você vai ver. Eu não vou ficar aqui falando coisas que pode comprometer um pouco. Às vezes nós temos que estar dentro de uma igreja, estudando, né, pormenorizando coisas, tem que ser assim. Mas faça uma pesquisa sobre os adoradores de Baal, de Aserá. Por que eles pediam chuva para Baal? Por que eles acreditavam que Baal mandava chuva? Por que Aserá era vista como a deusa da fertilidade? Procure, pesquise bastante, você vai descobrir coisas que dá para assustar. E as pessoas gostavam disso. E hoje? Está cheio de pessoas assim, irmãos. É lamentável. Mas está cheio de pessoas assim. Vão para a igreja e depois você não sabe onde ele vai, né? Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Muito cuidado. Se você está me ouvindo, é bem difícil alguém nessa condição estar ouvindo um vídeo de estudo de escola bíblica. Eu acho bem difícil. Mas se você por acaso está me ouvindo e você está vivendo essa situação, cuidado, meu irmão, cuidado. Cuidado com o cativeiro. Cuidado com Salmaneser. Cuidado, ele vai sitiar Samaria. Tome cuidado. Olha, vamos para o ponto 2, ou o tópico 2. O tópico 2 vai trazer para nós o pecado do povo e a sua queda. Qual era o pecado? Qual o terrível pecado do povo? Primeiro ponto, fala do terrível pecado. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte, o povo do norte, as 10 tribos, se inclinaram mais à idolatria. Sabe por quê, irmãos? Porque Jeroboão, lembra que Jeroboão ele fez bezerros de ouro e colocou um em Betel, outro em Dotã, e o povo tinha... agora a gente tem os nossos deuses e tal. Tinha aquela facilidade. Não precisa ir ajudar. Ele queria tirar o povo de Judá, porque Judá tinha o templo, construído por Salomão, onde o povo adorava Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus. E ia dizer, a gente tem nossos deuses aqui, não precisamos ir lá. Segurando o povo. E aí o povo desenfreou. Todos esses reis que a gente leu aí, de 6 anos, de 20 anos, de 10 anos, o período aqui é muito longo. Os últimos 30 anos, né, a partir aqui de Jeroboão II, o anterior era Jeroboão II, era uma situação difícil, idolatria, muita idolatria. Esse era o pior, o terrível pecado. Olha, o povo do norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o povo do sul, o povo de Judá. Provavelmente, essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Certo, irmãos? Israel, reino do norte, 10 tribos, capital Samaria, foi levado em cativeiro 700 anos, próximo do ano 700, pelo rei assírio. Alguns anos antes e posteriormente, ano 605, Nabucodonosor é que invade Judá e leva o povo de Judá. É naquela época que vai Ezequiel, vai Daniel, entre eles, né? Vai Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade não era Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram Ananias, Misael e Azarias. Os nomes Sadraque, Mesaque, Abednego eram nomes associados a divindades de Babilônia. Mas hoje o assunto não é esse. Então esse povo do reino do norte, eles foram levados primeiro ao cativeiro. Deus permitiu o cativeiro por causa da desobediência do povo, por causa do pecado e do sincretismo religioso, a mistura que o povo estava tendo. E Deus permitiu isso, Deus estava criando uma forma, uma maneira de extinguir o pecado de Israel. Vamos lá. Oséias cumpriu a ordem do Senhor. Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque senão a gente não vai entender. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor, para uma situação, que o Senhor convocou o profeta Oséias. Eu disse numa coincidência, o rei era Oséias e o profeta aqui, Oséias. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor, se casou com Gomer, capítulo 1, versículo 3. Teve 3 filhos,
Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Isso aqui é uma metáfora, é uma figura. O próprio Deus, ele criou. Eu imagino que o profeta não estava entendendo, mas Deus certamente lhe revelou. E ele casou com uma mulher de vida fácil, uma mulher que vivia da prostituição. Observando, irmãos, não dando proteção e nem não apoiando, né? Não aprovando prostituição, nada disso. Mas muitas daquelas mulheres caiu nessa situação por dificuldade. Semana passada a gente falou sobre pessoas que, no caso viúvas, né, que os seus filhos eram levados, e muitas mulheres sofriam muito porque o machismo imperava um pouco na cultura oriental. Imperava. Observe hoje como é o Oriente, né? Então veja bem, a dificuldade era grande mesmo entre o povo de Deus. E as mulheres ficavam, muitas vezes, sem o esposo, sem filhos, e muitas entravam por essa situação. Mas algumas também mudavam, se convertiam. Nós temos, por exemplo, nos dias de Josué, né, Raabe, que se tornou uma judia, e ela foi uma das genitoras de familiares que deu a genealogia de Jesus. Pesquise e você vai descobrir isso aí, né? Ela foi uma pessoa que teve um filho, esse filho depois teve outro filho, e aí nasceu Jessé, e nasceu Davi, e veio vindo até que lá na frente chega Jesus, né? O tempo não permite a gente detalhar tanta coisa aí, mas pesquise, você vai ver que coisa boa. Então, Oséias, profeta Oséias, foi convocado por Deus: você vai casar com uma mulher prostituta. E ele casou com aquela mulher, e ele teve 3 filhos, aquela mulher. Houve um tempo que essa mulher desprezava Oséias, ela abandonava Oséias. Houve um tempo que ele teve que comprar ela de volta. É uma situação muito difícil. Leia o profeta Oséias, aí você vai ver que situação difícil. Tem coisas na Bíblia, irmãos, que é difícil de se entender. Mas isso aqui é uma coisa muito séria. Aquela mulher representava o povo de Israel, representava o reino do norte, o reino que estamos tratando aqui. Então, Israel, esse povo, né, essa mulher simbolizava esse Israel. E Oséias, no caso aqui, estava simbolizando Deus, que estava fazendo de tudo pela sua esposa, estava dando a sua vida, comprando de volta, comprando o seu amor, e ela o desprezando, porque ela era uma pessoa prostituta. Situação difícil, né? E ela ia deleitar-se com seus amantes. Ela abandonava Oséias. É uma situação constrangedora para um servo de Deus. Mas Deus permitiu, porque ele estava usando o profeta. Olha, ser profeta não é fácil, né? Cada um Deus usa de uma maneira, de uma forma. Mas sempre há um preço a ser pago. Pague o preço, porque vale a pena. Oséias pagou um preço muito forte, mas ele foi recompensado, né? Daniel disse que muitos naquele dia refugirão como astros no firmamento. Oséias é um deles. E você e eu também somos, né? Então veja bem, a mulher, além de abandonar Oséias, ela ainda pagava para estar com os amantes, né? Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Há muitas pessoas fazendo isso, abandonando, desprezando Deus. É coisa rara, coisa terrível, muito terrível. Ponto 2, outras causas do cativeiro. Vemos aí que uma das causas, a principal delas, idolatria, sincretismo religioso, desobediência, né? Corrupção moral e social. Aí vem aqui, ó, os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O desprezo aos pobres, a corrupção, a exploração, a indiferença com os menos favorecidos está colocada aqui na mesma condição da idolatria. Deus abominando as mesmas coisas. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com a forma que nós tratamos o nosso semelhante, o nosso próximo. Como que nós tratamos as pessoas que nós, porventura, lideramos. No caso de um professor,
de um líder de jovens, de um pastor de igreja, um pastor presidente. Nós precisamos ter muito cuidado com a forma que nós tratamos as pessoas menos favorecidas, porque Deus está cuidando dessas pessoas. Deus está olhando para essas pessoas. A situação era tão grave que até os sacerdotes, eu estou saltando algumas leituras porque o tempo ele passa muito rápido, né? A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram conluio com os governantes. Irmãos, isso aqui é de, como diz o mineiro, é de cair o queixo. Olha, a situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram conluio com os governantes para extorquir o povo. Está em Oséias capítulo 6, verso 9 e 10. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Deus chegou a um ponto de dizer para aquele povo: eu não estou agradando do vosso culto, as vossas reuniões solenes. Eu não tenho achado graça, eu não vou ouvir as suas ou as vossas melodias. Deus não estava agradando, porque o povo estava desviado de Deus. Os próprios sacerdotes, fazendo conluios, exploraram o povo em detrimento, ou melhor, em benefício dos governantes. Isso para ter posição. É lastimável, mas isso acontece nos nossos dias. Pessoas que, às vezes, exploram alguém em pretexto de estar fazendo a obra, em pretexto de estar dando crescimento à obra, explorando pessoas. Temos que ter muito cuidado com isso. Vamos para o último ponto da lição, o último tópico da lição, que vai falar sobre os estrangeiros que ocupam Samaria, a mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios, isso aqui é bom, irmão, isso aqui é uma informação muito interessante para nós. Quem sabe você se pergunta assim: por que os samaritanos? Por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Não foi isso que a mulher samaritana falou para Jesus no capítulo 4 de João? Os judeus não se comunicam. Os judeus, observe, viu? É os judeus que não se comunicavam com os samaritanos. Havia uma intriga entre eles, mas os judeus não o aproximavam. Eles deixavam de longe, né? A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e recenseamento de pessoas. O objetivo dessa mistura era misturar a nacionalidade para evitar possível rebelião e enfraquecer as províncias. E essa mistura de gente faz com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse uma religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos lá em João que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, resumindo, os samaritanos eram uma mistura de judeu com assírio e com outros povos. Sabe o que os assírios faziam? Os textos mostram isso. Eles, quando invadiam, por exemplo, quando invadiram invadiram Samaria, o reino do norte, eles levam os nobres, os profetas, os sacerdotes, os escribas, as pessoas que tinham cultura, levam cativos, levam para a Síria. E deixam ali mulheres, crianças, idosos, pessoas doentes, pessoas que não tinham instrução. Aí sabe o que eles faziam? Traziam pessoas de outras regiões e ocupavam aqueles lugares. Eles pegavam pessoas, por exemplo, de Jerusalém, levavam-se, tomasse posse, para o Egito. Pegava do Egito, levava para outra região. Assim que eles faziam. Isso era uma forma de misturar os povos, porque aí os povos se viam misturados, misturavam a religião, misturavam os costumes, as práticas. Os casamentos se tornavam mistos, porque com o passar dos anos isso ia acontecer. A proximidade das pessoas ia levar a relacionamentos amorosos e, consequentemente, casamento e mistura. E assim foi degenerando a nação. É por isso que o reino do norte, as 10 tribos de Israel, desapareceram. O povo de Israel que se fala hoje é exatamente o povo de Judá. As 2 tribos que ficaram e que posteriormente foram levados cativeiro ou cativas para o reino, o império babilônico. Isso vai ser estudado ainda. Nós ainda vamos estudar. Então veja bem, essa situação é que trouxe o surgimento do povo samaritano. Aí tem o último ponto que vai falar
Jesus e os samaritanos. Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus salvou aquela mulher, salvou muitos samaritanos a partir dela. Jesus contou o exemplo do bom samaritano que você conhece, porque Jesus estava mostrando o seguinte, que o povo precisava se unir, precisava se amar. Irmãos, que nós possamos tomar muito cuidado com a mistura, com o sincretismo religioso, mas que não venhamos desprezar pessoas. O meu tempo não dá mais para comentar, que você possa estar domingo na lição ou na escola da sua igreja e você vai aprender coisas interessantes. Que guarde isso. A gente precisa tomar cuidado com o sincretismo religioso. Não podemos misturar as coisas. Não podemos. Mas temos que amar as pessoas, ainda que não são da nossa religião. Precisamos amar, assim como a nós mesmos. Isso é mandamento bíblico. Que Deus te abençoe. A gente volta a estudar a próxima lição na próxima semana. Até lá, na paz do Senhor.